O presidente Lula anunciou nesta quinta o aumento do salário mínimo e a atualização da faixa de isenção do imposto de renda. Para analisar os impactos dessas medidas na economia do país, a gente conversa agora com o especialista em direito tributário, Fábio Ferraz. Oi, doutor, boa noite, seja bem-vindo ao Fast News. Boa noite, Kalina, boa noite, Kobayashi, um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Bom, doutor, o salário mínimo vai subir então dos atuais R$ 1.302 para R$ 1.320 a partir de 1º de maio, ou seja, R$ 18 a mais. Bom, qual é o aumento real, né, nesse valor? Chega a ser acima da inflação, como prometido por Lula? Olha, Kalina, infelizmente não. Mais uma vez o trabalhador paga a conta e as promessas de campanha não se cumprem. O governo traz ao trabalhador neste momento um aumento do salário mínimo que é simbólico, é mais um cumprimento ali de uma obrigação para dizer que aumentou de alguma maneira o salário, mas ele não repõe aquilo que a inflação corrompeu no salário mínimo desde quando a crise econômica começou, desde que quando o Covid trouxe todo o desespero que o brasileiro passou, o salário mínimo sofreu muito com tudo o que aconteceu. Bom, e a gente sabe, né, que o valor ainda é muito baixo, né, doutor? Ainda mais diante do preço dos produtos, tudo muito caro. Outro dia eu estava aqui no Fast News reclamando que eu fui ao mercado, 3 sacolinhas, mais de R$160, né? Isso, para uma pessoa como eu ainda, ok, mas para um brasileiro, né, que ganha esse valor de R$1.300 e poucos, como, né, como se sustentar ao longo do mês? Então fica aquele velho questionamento, por que não é possível, muita gente se questiona, né, por que não é possível um valor mais alto? Não tem de onde tirar do orçamento do governo, cortar outros gastos? O grande problema é esse mesmo, Kalina. O governo está muito mais preocupado em manter a máquina pública funcionando, uma máquina pública robusta, cara, e que não tem nenhum tipo de redução. O custo Brasil, como o mercado trata, ele é muito elevado. Então, o governo, para que ele pudesse trazer um aumento real do salário mínimo, pudesse equalizar essa conta e trazer alívio para o trabalhador, recompondo pelo menos a inflação que consumiu boa parte da renda do brasileiro, ele deveria reduzir os custos, reduzir o gasto público. Porém, isso não acontece. Nós vimos o que aconteceu recentemente, o governo teve que estourar o teto de gastos para poder cumprir com aquilo que prometeu durante a campanha, e isso acontece em quase todos os setores. O governo ele tem uma estratégia de atuação, ele tem uma política de custos diferente do que deveria acontecer. Ao invés de cortar gastos, os gastos continuam elevados, e quem paga a conta no final de tudo é o trabalhador, aquele trabalhador que o governo diz que é quem sofre. Assim como você comentou na matéria anterior, ele diz que vai levar o presidente do Banco Central para conhecer o trabalhador que sofre, o trabalhador que pena com a falta de renda e o salário baixo, mas por outro lado, o governo não atua no sentido de trazer alívio para esse trabalhador, que é cortando gastos, aumentando a renda, aumentando o poder de compra desse trabalhador. Doutor Fábio, a pergunta agora é do Kobayashi. Doutor Fábio, primeiro, boa noite, um prazer falar contigo, e a minha pergunta é sobre a mudança na faixa aí de isenção do imposto de renda. Você, como advogado tributarista, poderia informar ao nosso público, em especial ao trabalhador que ganha de 1 a 2 salários mínimos, se ele já deve se preocupar em procurar um contador para fazer a sua declaração de imposto de renda? Já está valendo, esse ano ele já tem que se preocupar com isso? E aquele que ganhava 1,5 salário e que estava na faixa, agora não vai estar mais? Como é que fica a situação dessas pessoas em relação a essa novidade para eles, né? Que vai ser o pagamento do imposto de renda. Claro. Bom, Kobayashi, nós não tivemos, infelizmente, uma atualização da tabela do imposto de renda. Desde sempre, nós escutamos o governo dizendo, governos anteriores, que a tabela do imposto de renda ela seria atualizada e, de alguma maneira, aquele trabalhador que recebe menos teria um alívio no pagamento de tributos. Isso não aconteceu. O trabalhador continua na mesma faixa de renda, declarando o imposto de renda,
não precisa se preocupar em procurar um contador nesse momento, porque o sistema de arrecadação da Receita ele acaba sendo muito eficaz, né? Então a Receita se preocupou em criar ali um aplicativo, em trazer uma declaração pré-preenchida para esse contribuinte. Então o contribuinte que não tem investimentos, que não tem maiores preocupações em declarar bens, ele pode se valer do aplicativo da própria Receita Federal, que é o Meu Imposto de Renda, para fazer a sua declaração sem ter que ter um gasto adicional com um profissional de contabilidade para fazer a entrega da declaração neste ano. Bom, doutor, ainda sobre a isenção do imposto de renda, também durante a campanha, Lula prometeu subir a faixa para R$5.000, porém vai subir no primeiro momento para R$ 1.903,98, de 1903 para R$ 2.640, o equivalente a 2 salários mínimos. Enfim, cumprir o que foi dito em campanha poderia comprometer a condição fiscal do país? Com certeza, Kalina, o governo, para cumprir com a promessa de elevar a faixa de isenção para R$5.000, ele primeiro vai ter que fazer um exercício que é o que a gente comentou no início da nossa conversa, cortar gastos. Ele não pode abdicar de recursos se o governo não tem hoje estrutura e capacidade de pagamento, abrindo mão de receitas, deixar o contribuinte, entregar para o contribuinte uma faixa de isenção do imposto de renda maior, declarar que o governo tem capacidade de pagamento e pode abrir mão de receita. Então você imagina que hoje a maioria dos trabalhadores brasileiros ganham numa faixa de salarial que está em torno de R$ 2.500 aproximadamente, uma média salarial de R$ 2.500. Todos esses trabalhadores deixariam de contribuir com a Receita Federal, com o pagamento de impostos sobre a renda. Então, cada vez que o governo faz essa redução, esse aumento da faixa de isenção do imposto de renda, ele abre mão dessas receitas. Então, para que ele chegue nos R$5.000 de isenção, ou até mesmo no valor de 2 salários mínimos, que nem ele prometeu para o próximo ano, ele vai ter que, de alguma maneira, cortar gastos. Eu acho que dificilmente esse governo termina os 4 anos com os R$5.000 de isenção no imposto de renda. Acredito que possa até chegar no dobro do salário mínimo, como prometeu hoje, mas dificilmente ele supera esse valor por conta do gasto público muito elevado. Bom, e tanto o aumento do salário mínimo quanto essa isenção do imposto de renda podem, de alguma forma, impulsionar a economia brasileira, dar mais poder de compra ao brasileiro? Olha, Kalina, toda vez que você reduz impostos, aumenta a capacidade de pagamento do brasileiro, você faz com que a economia gire. Então, todos os tributaristas, é muito comum nós dizermos, né, que o governo, ao invés de aumentar impostos, ele deveria reduzir impostos. Por que reduzir impostos? Com a redução, ele traz investimento do exterior, ele aumenta a capacidade de pagamento, né, a capacidade de compra do contribuinte brasileiro. Você imagina que para uma empresa fazer uma contratação, ela calcula o valor de salário e mais o custo que esse funcionário tem para a sua empresa. Então, estima-se que um funcionário custe para uma empresa algo em torno de 68% do seu salário. Isso faz com que, na hora da contratação, o empregador ele pense 2 vezes se ele vai contratar ou não. Então, com certeza, se o governo corta impostos, aumenta o poder de compra do brasileiro. Isso faz com que a economia melhore, com que empregos sejam gerados e com que o Brasil avance como todo mundo espera. Bom, então, essa possível, né, reforma tributária que tanto almeja Haddad, ela também pode ajudar a vida dos brasileiros, não só simplificando, como também reduzindo os impostos, doutor? Olha, Kalina, é um tema de extrema importância a reforma tributária. O que a gente percebe das propostas de emenda constitucional que vão trazer a reforma, PEC 45 e a PEC 110, nós percebemos que as duas trazem algum tipo de simplificação do sistema tributário.
Eu não vejo em nenhuma das duas a possibilidade de redução do custo tributário, redução da carga tributária. Eu acho que o primeiro objetivo dessas PECs é realmente fazer com que o contribuinte tenha maior facilidade na arrecadação, na apuração e na arrecadação dos impostos. Você imagina que o Banco Mundial fez um estudo e o Brasil, a empresa brasileira hoje gasta em média 1.500 horas apenas para apurar e pagar os seus tributos. É algo surreal do ponto de vista técnico, porque empresas precisam fazer investimentos elevados para cumprir suas obrigações fiscais. E isso não é viável do ponto de vista econômico. Então, a reforma tributária ela é necessária. No primeiro momento, como eu disse, eu não vejo uma possibilidade de redução do custo tributário, porém, ela acontecendo, as empresas vão conseguir ter uma vida mais fácil na hora de apurar os seus tributos e reduzir o custo operacional, fazendo com que a empresa traga crescimento e use esse recurso que ela hoje despende para pagar impostos e para apurar os seus impostos, para fazer novas contratações, fazer novos investimentos. Então, é de extrema importância e muito positivo se isso avançar. E por fim, né, daqui a pouquinho a gente já tem que declarar o imposto de renda, né, doutor? Vamos prestar esse serviço então para a nossa audiência, já está na hora de correr atrás da documentação? Com certeza, Kalina, a documentação é a parte mais importante. O brasileiro tem mania de deixar para a última hora, porém a gente sempre orienta que os documentos que ele precisa para fazer a declaração, que são os comprovantes de rendimentos, os comprovantes de pagamentos que ele efetuou e que podem trazer algum tipo de redução na hora do imposto, eles devem ser organizados antes do início do prazo de entrega da declaração. Esse ano o governo prorrogou um pouquinho o início da entrega da declaração para o dia 15 de março, tradicionalmente começa no dia 1º, e estendeu também, assim como aconteceu no período de pandemia, para o final de maio. Então, o contribuinte tem um tempo um pouco maior, é importante não deixar para a última hora e organizar toda a documentação com antecedência para que torne a vida dele mais fácil na hora de apresentar os seus ganhos ao leão. Está sempre prorrogando, sempre tem aquela pessoa que deixa para a última hora. Eu seria essa pessoa se não fosse a Cida, minha contadora, aquela não me deixa falhar. Obrigada, doutor Fábio Ferraz. Boa noite, bom descanso. Obrigado, Kalina. Obrigado, Kobayashi.